Olá, neste vídeo eu quero comentar sobre a matéria de capa desta revista aqui, Vida e Saúde. A matéria diz o seguinte: deu branco. A perigosa conexão entre o açúcar no sangue e doenças neurodegenerativas. Essa aqui acho que é uma das melhores revistas que tem em termos de assuntos sobre vida, saúde, quem é vegetariano. Essa revista aqui eu acho que com certeza é a melhor. Eu tenho outras assinaturas, vou fazer outros comentários, mas essa, sem sombras de dúvidas, é a melhor. Bom, vamos lá. O que que ela fala? Hoje nós vivemos um ritmo assim bem acelerado. O dia a dia tem muitas exigências. Trabalho, cuidar da casa, academia, cursos, os filhos. E algumas pessoas, não poucas, elas buscam com alívio nesta vida frenética assim o doce. O tempo parece curto. As exigências nos fazem querer, às vezes, sermos duas pessoas. E os prazos curtos, eles criam em nós uma demanda, assim, por recompensas instantâneas, que nos promovam algum, assim, consolo, algum prazer naquele momento, então, do estresse ali que está, aquele prazer emocional instantâneo. E aí, para muitos, que está o perigo. Não vou falar assim de um alívio assim como algumas pessoas, um alívio emocional como alguns assim usam para o tabaco, para as drogas, para os álcools, não. Mas eu quero aqui o artigo ele fala sobre os açúcares ou aquilo que é rico em açúcar. Vou comentar a matéria baseada na revista Vida e Saúde. É, a conexão entre o açúcar no sangue e as doenças neurodegenerativas. Que doenças são essas? As principais é o Alzheimer e o Parkinson. Sabemos que o açúcar na dose certa, ele é assim essencial para o bom funcionamento do cérebro, como do corpo todo também. Mas o cérebro chega até a consumir 50% do açúcar que nós ingerimos. Mas não é porque ele é importante que posso exagerar e consumir açúcar em excesso. O que ocorre? Os doces, os alimentos de alto índice de açúcar, eles até proporcionam um momento rápido de prazer que chega a fazer com que o organismo libere dopamina, que é aquele hormônio do prazer, um neurotransmissor da felicidade. Ela causa aquela sensação assim temporária de prazer. Pensemos, o indivíduo tem essa vida estressante, agitada. E o consumo de alimentos acumulados vira um escape. Assim, comer muito doce, muitos açúcares, como se fossem umas recompensas. Então, esse consumo dessas bolachinhas, ela acaba virando um alívio mais momentâneo. Só que sem ele perceber, a frequência do consumo do doce e da quantidade, elas vão assim aumentando. Elas vão aumentando, as pessoas não percebem. Era uma bolachinha, de repente já são 2 pacotes por dia. Há vários tipos de açúcares, mudando aqui um pouquinho. Mas o que a população, de um modo geral, assim, usa é o pior, que é aquele açúcar industrializado, o açúcar branco e o industrializado. O branco, aquele refinado, e aquele que é o pior, que é aquele modificado pela indústria, que eles colocam nos seus produtos para realmente causar dependência. Alguém pode assim argumentar: bom, eu só como um docinho após o almoço, todos os dias, um docinho, e isso já é bastante? Sim, isso já é considerado um alto nível, por incrível que pareça. Por quê? Muitos produtos industrializados, eles já têm açúcar, como, por exemplo, as bolachas que eu já mencionei, os refrigerantes, pães, iogurtes, tudo isso que nós comemos tem açúcar industrializado, aquele açúcar que eles tiram aquele sabor, mas deixam a sua essência ali, e em excesso. E quais as consequências desse consumo de açúcar? A matéria, ela entra no assunto da insulina, que é a guardiã dos níveis de açúcar no sangue, sabemos disso. A insulina, ela tem um importante papel também na proteção das nossas células cerebrais. Usando assim um termo mais técnico que a revista que usa, é conforme diz, conforme está aqui no artigo, a insulina, ela age nas células da glia. E essas células, elas dão suporte para os nossos neurônios. Lendo assim, quero ler até um trechinho aqui da matéria.
dentre as principais funções da insulina no sistema nervoso central, destaca-se o controle da ingestão alimentar, função cognitiva, desenvolvimento neuronal, regulação da memória e remoção de proteínas beta-amiloide, que, quando acumuladas, podem formar placas no cérebro, uma característica marcante da doença de Alzheimer. Fecha aspas, tá aqui na revista. Bom, traduzindo aqui por palavras mais simples do que aqui. Em resumo, dietas ricas em açúcar, elas podem aumentar a quantidade de substâncias inflamatórias no cérebro, próximos em volta dos nossos neurônios, no nosso sistema nervoso central. E essa inflamação vai prejudicar nossas células de glia, que são as protetoras, elas protegem os nossos neurônios. Só que elas não conseguem remover, quando está inflamado, quando está com muito açúcar, os resíduos inflamatórios, os resíduos tóxicos que impedem a passagem das sinapses. Então, assim, elas não conseguem limpar o resíduo que acumulou ali nas células neural. E o que que vai trazer? Vai trazer vários problemas desses que a gente já mencionou. Só que o que eu quero destacar, a deficiência cognitiva. O impulso não passa, a pessoa ela vai ter mais dificuldades em raciocinar, em memorizar, em assim respostas rápidas, dificuldades de concentração, e com o tempo isso pode levar à degeneração neural, levando o indivíduo assim a desenvolver um Parkinson ou mesmo um Alzheimer. Demência, podemos dizer, uma demência, uma leve demência ou uma mais alta. Então, isso mesmo, o açúcar ou o seu excesso para qualquer pessoa, ou digamos para a maioria das pessoas, elas podem causar demência. O artigo, citando um estudo científico, comenta sobre o Alzheimer e conclui dizendo, no artigo, no epicentro deste drama cerebral está o açúcar, do Alzheimer. Então, assim, o brasileiro hoje, ele consome em média 30 quilos de açúcar por ano. Isso significa 18 colheres de açúcar por dia. E a recomendação do açúcar deveria ser 5% das calorias diárias. Percebam, açúcar é muito açúcar que nós consumimos. Bom, vamos lá. A jornada para uma vida mais saudável começa com pequenas atitudes que se tornam hábitos, que viram hábitos. Dicas, vou dar umas dicas aqui para diminuir o consumo de açúcar. Quando você terminar a sua refeição, a primeira coisa que você tem que fazer é, de imediato, vai escovar os dentes após as refeições. Terminou de comer, levanta e vai escovar. Quando você escova, você tira aquela vontade de comer aquele doce, aquela sobremesa de imediato, sabe? Então, uma boa escovação de dentes tira essa vontade do doce pós-refeição. Outra dica importante: beba água, um bom copo de água 30 minutos antes do almoço. Esse detalhe vai tirar a sua vontade de beber suco ou refrigerante com a refeição. Beba sucos naturais, evite refrigerantes, cerveja. Vamos imaginar que uma lata de refrigerante ela tem até 9 colheres de açúcar, o açúcar industrializado, aquele que eu te falei, que é pior ainda. Esteja ciente das razões que te levaram assim a ingerir doces. Por que que você está se dando essas recompensas? Por que que você está comendo chocolate? Ansiedade, é o estresse, é a vida frenética. Pensa nisso e tenta substituir, né? Você vai perceber que é mais emocional do que assim necessidade de saciar a fome. Ninguém tem necessidade de comer um, dois pacotes de bolacha por dia, né? Barras de chocolate, chocolates. Não, não tem essa necessidade. Isso não é para ficar de fome, é emocional. Então, no início, substitua o doce, por exemplo, por fruta. Você pode substituir por um damasco, né? Tenha damasco, ou coloca uma pera lá para comer, um cachinho de uva, uma maçã, e coma frutas em vez de comer o chocolate, coma a fruta. E com o tempo, aprenda a controlar a emoção, a ansiedade, e você vai ver que você não precisa nem de um e nem de outro nos intervalos das refeições, que não é saudável. Então, dar-se recompensa de doces, esquece. E eu quero fazer uma pergunta para você. A sua genética, ela te permite comer doces e quando você for velho não vai ter demência nenhuma? Alguém tem certeza disso? Então é melhor nós pararmos de comer doces já.
bolachas recheadas, chocolates, beber refri. Veja na embalagem dos produtos que você compra, se ele tiver um alto teor de açúcar, já nem compra, já corta, elimina. Faça isso pela sua saúde. É muito melhor, após os 50, você ir para um parque, você se divertir, você fazer uma corrida, uma natação, né, do que você ir ficar indo para a farmácia, do que ficar indo lá no hospital, passar o final de semana no hospital, ninguém merece. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Você me ajuda bastante. É só dar um cliquezinho naquele joinha lá. O YouTube vai entender como que é um vídeo interessante. Ele vai ajudar a prospectar esse vídeo. Então, assim, e divulgue mais esses vídeos. Assista no nosso canal, que nós vamos fazer um canal sobre saúde e bem-estar. Copia o link e manda para os seus amigos do WhatsApp no particular. Copia o link e também coloca nos grupos do WhatsApp, coloca nos grupos do Telegram, nos grupos do Facebook. Você vai estar ajudando para que mais pessoas possam saber dessas matérias importantes, curtir o canal, se inscrever no canal e cuidar mais da saúde, porque nosso objetivo é que todos nós tenhamos saúde e bem-estar. Se você gostou, deixa seu like e realmente compartilha este vídeo. Um abraço aí para todos.